Mateus 10, versículo 8, vai falar sobre cura e libertação. Então eu queria que você abrisse aí para não ficar nas minhas palavras. Já quero aqui desejar uma boa noite a você que está em casa nos assistindo. Obrigado, minha irmã. Que você possa estar atento aí na sua casa. O mesmo Deus que opera aqui vai operar aí. Mateus 10. Eu vou ler o versículo, a partir do versículo 6. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai dizendo: o reino dos céus chegou. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebeste e de graça dai. A gente conhece o começo dessa história e a gente vai ver Jesus delegando o poder, mas ele já começa falando aqui para os discípulos: e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, aquelas que estão desgarradas, aquelas que estão, fora do propósito. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nenhum dos discípulos que caminhou com Jesus, que viveu o processo, porque para eles chegarem a receber essa ordenância, eles viveram um processo. Por quê? Porque todo o propósito tem um processo. Então, para nós vivermos o propósito de Deus, vamos passar pelo processo. Jesus passou pelo processo para que se cumprisse o propósito. Os discípulos passaram pelo processo para que se cumprisse o propósito. Nós estamos passando pelo processo para que o propósito se cumpra na nossa vida. Você consegue entender isso? Mas só que Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 4, queria que você abrisse a sua Bíblia, para a gente começar essa pregação. É só uma pequena reflexão para a gente entender que não tem como nós vivermos o propósito de Deus sem passarmos pelo processo. Paulo vai dizer assim: todos acharam? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andes como é digno da vocação com que fostes chamado. Olha a característica: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Você pode dar glória a Deus por isso? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graça, bendizemos o teu nome. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor, ela que gera vida, ela que transforma, é ela que cura, é ela que, Senhor, permanece e nos faz, Senhor, vencer cada dia, para que nós venhamos a consolidar o teu propósito na nossa vida. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, e se você crer, diga amém. Então eu quero dar um tema para essa mensagem, querido: unidade, propósito de Deus. Por quê? Porque para esses homens conhecerem Jesus, eles tiveram que andar com Jesus. Ninguém faz nada sozinho. Jesus tinha um propósito, mas para o propósito ele separou 12 discípulos, 12 homens para andar com ele. Então eu já quero começar dizendo que ninguém faz nada sozinho. Tem alguém aí? Tem alguém me ouvindo? Amém? Amém?
Então, amado, precisamos aprender a primeiro andar em unidade, termos comunhão uns com os outros, porque é isso que vai fazer diferença na nossa vida. No momento bom ou no momento ruim, nós temos que aprender a andar em unidade. É isso que o salmista vai declarar, que nós devemos andar em união, em unidade, no mesmo propósito. Para quê? Para que se cumpra aquilo que Deus determinou na minha e na sua vida, para que a cura, para que haja libertação, para que haja avivamento. Mas para isso nós precisamos entender isso. Precisamos entender que dependemos do irmão, que nenhum de nós vamos fazer nada sozinho. No versículo 3 ele vai dizer e vai deixar bem claro: suportando-vos uns aos outros em amor. Esse suportando é dando suporte, amado, sabe? É você ajudando, é você estar em união, em unidade. Não é você suportar porque você tem que aguentar a pessoa, não. Não, é você estender a mão na hora que a pessoa precisa. É você ser benevolente, é você ser longânimo, compassivo, misericordioso, sabe? Mas para isso há um esforço. Por isso Paulo está dizendo: esforçando-vos uns para com os outros, porque não depende somente de um, depende da unidade. Somos uma igreja, cara de leão, amém? Somos unidos em Cristo Jesus, que veio para um propósito: curar, libertar e pregar o Evangelho. Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, para você entender o que eu quero dizer. Eu estou falando bem calma, amada, porque, para vocês entenderem bem, nós já estamos na 6ª semana. Às vezes a gente quer ouvir um pregador de fora, quer ouvir uma palavra diferente, e Deus às vezes fala tão simples, tão calmo como uma brisa. A gente precisa só estar atento para ouvir a voz de Deus. Pedro vai falar assim, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Pedro está dizendo: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e perseveraram em união no partir do pão, e perseveraram em união nas orações, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que eu quero falar para você nessa noite: onde há união, onde há comunhão, onde há oração, Deus se faz presente. E aonde a presença do Senhor habita, a liberdade do Espírito trabalhar na minha e na sua vida. Hoje não é só noite de cura, hoje é noite de cura e de libertação. Mas para isso precisamos ter união, unidade como igreja, na doutrina dos apóstolos, porque aí o Senhor ordena a bênção, aí o Senhor ordena a paz, quando somos unidos em Cristo. Salmos 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Por quê, André? Porque aí o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Tudo que Deus quer de mim e de você é nos abençoar e nos dar o direito à vida eterna. Mas precisamos andar em união, em unidade. Porque se nós não vivermos essa palavra, Satanás vai começar a cirandar na nossa vida. Porque tudo que o diabo quer é te distrair. Tudo que Satanás quer
é te enfraquecer. Tudo que Satanás quer é que você não leia a palavra, não viva a palavra, não ore, não jejue. Por quê? Porque quando você não está cheio de Deus, você está vazio. E aí ele acha legalidade para entrar na tua vida. E como vai se cumprir o propósito de Deus na nossa vida? Por isso a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Vou repetir porque tu não entendeu. Lâmpada para os seus pés é a palavra de Deus. Luz para o teu caminho, Joabe, é a palavra de Deus. Sabe, querido, onde quer que nós colocarmos os nossos pés, as pessoas vão olhar para a nossa vida e vão ver a luz de Cristo resplandecendo, porque aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Por isso ele vai dizer em Mateus 12:25: porém, conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo, ele é devastado, porque ninguém anda sozinho. Todo reino que se divide se quebra. Toda casa dividida cai em ruína. Todo casamento dividido vai se separar. Toda família dividida não vai prevalecer. Nós temos que orar, vigiar, porque quem está falando é Jesus. Um reino dividido não se subsiste. Se não tem união, se não tem unidade, Satanás entra e destrói tudo. Temos visto famílias sendo destruídas, porque não tem união e nem unidade dentro da sua própria casa. Você está entendendo? Então não tem como edificar a sua vida, não tem como edificar a sua casa, não tem como edificar a sua família, longe da presença do Espírito Santo, que habita dentro de mim e de você. Porque Jesus disse: eu vou, mas eu vou deixar com vocês o Espírito da verdade, o Consolador, e vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século, suportando-vos uns aos outros em amor. O que está faltando? Amor. Por isso ninguém suporta mais um ao outro. Por isso ninguém quer caminhar mais um com o outro. Por isso, quando o irmão se afasta, ninguém tem coragem de pegar o telefone, ligar, mandar uma mensagem. Por quê? Porque está faltando amor, disponibilidade, caridade, afeto, carinho. Por quê? Porque ninguém quer pagar um preço. Ninguém quer viver o amor de Cristo. Porque ser crente aqui é muito fácil. Na frente dos pastores é muito fácil. Mas o que nós temos vivido lá fora, amado, o que nós temos feito lá fora, quando não tem ninguém vendo? Unidade, união. Nós só vamos vencer se nós andarmos unidos. Porque é como um cordão de 3 dobras, que não se arrebenta facilmente. Sabe? A nossa igreja local é um lugar de alimento espiritual. É o lugar de nós buscarmos a face do Senhor, de nós se enchermos da presença de Deus, para lá fora fazer diferença. Porque lá fora é o lugar a qual nós vamos ser desafiados todos os dias a pregar o amor de Cristo, a viver o Evangelho, a não falar palavrão, a não mentir, a não roubar, a não adulterar, a não fornicar, a não fazer, a não compactuar com o errado. É lá fora é que nós vamos dar testemunho de quem nós dizemos ser aqui dentro. E não pense você que você não está sendo observado, porque você está sendo observado, cara. Você é uma testemunha viva. As pessoas olham para mim e para você
e tem que enxergar o amor de Cristo. Tenho amigos que até hoje falam para mim: rapaz, tu ainda está lá, como é que tu está conseguindo? Falei: é porque tu ainda não pisou lá e não conheceu o Deus que eu conheço, porque senão tu já estava lá há muito tempo, porque eu sei de onde Ele me tirou. Cristo não morreu apenas por nós, mas nós morremos com Cristo. Ele morreu por nós para remover o castigo do nosso pecado, mas nós morremos com Cristo para romper o pecado que ainda habita em nós. O que tu quer dizer com isso, André? O que Paulo disse: o bem que quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço toda hora. Para isso Cristo morreu, para levar aquilo que eu e você não pudéssemos suportar. Por isso a palavra diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Vou repetir para você: Cristo em mim e em você é a nossa esperança. Cristo em vós é a esperança da nossa vitória, que um dia nós vamos viver e morar com Ele no céu. Mas enquanto isso não acontece, Ele tem um propósito na tua vida na terra: curar enfermos, expulsar demônios, curar leprosos e ressuscitar mortos que estão aí fora, mortos vivos, andando, perambulando, drogados, se prostituindo, dependendo do amor, da unidade da igreja. Versículo 13, querido. Quero falar um pouquinho da unidade com Deus. Versículo 13. Falamos da unidade da igreja, e agora eu quero trazer uma reflexão para você da unidade com Deus, porque nós temos que ter nosso momento com Deus, amém? Quantos aqui leram a Bíblia hoje? Quantos fizeram seu devocional? Quantos jejuaram hoje? É a continuação da pregação lá de cima. Deus só vai testificando. Vamos ler? Até que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha para cá. Cristo é, e Cristo sempre vai ser, o nosso exemplo de unidade. O próprio Deus é um Deus triunfo, um Deus triúnico, a própria Trindade. 1 João capítulo 5, versículo 7, vai dizer assim, ó: porque os três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou repetir para você: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O seu Pai, o seu irmão mais velho e o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você está aqui nessa noite para derramar cura e libertação sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Onde quer que nós colocarmos os nossos pés, nós vamos liberar poder, porque nós estamos sendo delegados para isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só conosco. Então o que precisamos fazer, André? Permanecer firme, querido, porque o dia mal chega para todo mundo. Sim ou não? Já basta cada dia o seu próprio mal. Cabe a mim e a você permanecer. Cabe a mim e a você
buscar uma vida de comunhão, de união, de unidade, através de 3 coisas: oração, jejum e palavra. O crente que não lê, o crente que não ora, o crente que não jejua, está sujeito a cair, se perder, se corromper. Estamos ligados em muita coisa, mano. A internet aí, como foi falado lá em cima, tem roubado o nosso tempo, tem tirado de nós o nosso momento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é a palavra viva de Deus para a nossa vida. Nós hoje vemos crentes que não oram, que não jejuam, e muito mal vem ao culto, e se diz ser crente. Sabe, querido, que essa palavra possa trazer uma reflexão para a tua vida, que essa palavra possa gerar vida em você, porque tudo que Satanás quer é dividir a sua casa, a sua família. Tudo que Satanás quer é dividir as igrejas. É um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho ali. O grupinho daqui não fala com aquele grupinho, porque o jovem dali não vai com a cara do outro jovem. Divisão, dissensão, sabe? Mas Paulo está dizendo a unidade. Cristo é a própria unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. O alicerce, pois o alicerce, se ele rachar, Satanás vai encontrar brecha. Porque é uma diferença em você construir a tua casa na rocha e ela na areia. Mas há um ditado popular que diz que água mole, pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Se você não alicerçar sua casa na palavra, em algum momento o seu alicerce vai rachar, querido. Se você não tem uma vida de oração, de jejum, de palavra, comece a se vigiar, porque tem algo de errado. Se você está vendo muita televisão e não está lendo a palavra, comece a se vigiar. Se você está vendo muito Netflix, muito YouTube, muito não sei o que, muito desenho, e não está tendo tempo de ter o teu devocional, comece a se vigiar como crente, porque Deus te chamou para um propósito: pregar a palavra do Senhor. Sabe, querido, cura e libertação. Se você não tiver capacitado pelo Espírito Santo, você não tem como realizar isso. Jesus é o vínculo perfeito entre eu e Deus, entre você e Deus. A unidade cristã nos faz mais forte espiritualmente, e como igreja ela nos capacita a realizar a missão de alcançar o mundo lá fora. Olha como é que isso é forte. Abra sua Bíblia comigo, João 17, 21. Todos acharam? Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vou repetir para você: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Jesus não te chamou para ser qualquer um. Jesus te chamou para ser um com Ele. Deus tem um chamado para mim e para a tua vida. Só que há uma questão, um porém, uma vírgula. Ele não vai te obrigar a nada. Essa decisão de andarmos juntos, em unidade, em união, no mesmo propósito, cabe a cada um de nós, individualmente. O chamado está feito, cabe você obedecer. E Deus está te dando essa oportunidade hoje, não de ser um religioso, mas de ser um cristão. Não de ser chamado servo, mas ser chamado filho. Mateus 7:21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas os que fazem a vontade do Pai. Sabe, querido, que nessa noite Deus possa nos capacitar a viver essa palavra. Que nessa noite Deus possa te encher do poder do Espírito Santo de Deus, para que você possa cumprir os propósitos de Deus, para que a glória de Deus se manifeste na tua vida e você possa ser usado por Ele, não aqui dentro, lá fora, para curar os enfermos, expulsar os demônios, colocar a mão sobre os endemoniados e eles serem expulsos. É para isso que nós fomos chamados. Esse é o propósito da campanha. Mas tem que ter união, tem que ter unidade. Não teve unidade, não tem união, não entenderam o propósito. Então, se não entenderam o propósito, não vão viver o processo. E o processo, muitas das vezes, vai gerar dor, querido. Porque nenhum dos discípulos viveram o processo sem ter sofrimento, sem dor. Não tem como nós vivermos um processo sem sentir dor, sem sofrer, sem padecer. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E se eu venci, vocês vão vencer, permanecendo em mim. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu escrevi aqui, amado, para mim não esquecer. O Átila vai preparar uma canção. Os irmãos de José não tiveram maturidade para lidar com o sucesso do seu irmão. E esse foi o motivo de terem vendido ele. Os irmãos de Jesus não tiveram maturidade e os desonraram e não o reconheceram sendo o Messias. Caim matou Abel porque rejeitou a sua oferta. Não entenderam o propósito da unidade, da união. Sabe, querido, quantas pessoas nós estamos matando aí fora porque não temos tido unidade, união? Quantas pessoas nós estamos perdendo aí fora porque não estamos pregando a palavra de Deus? Que nessa noite o nosso Espírito Santo, aquele que está aqui nesse momento, possa te encher de poder para lá fora você fazer a diferença. Sabe, querido, o processo na minha e na sua vida é o crescimento do tamanho do propósito que Deus vai colocar na tua mão, para você curar enfermo, ressuscitar mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. De graça recebeis
de graça dai. Eu queria que você fechasse seus olhos.